Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião, né? O nosso estudo da reunião de hoje, né? Do mês de outubro. Então, todo mês a gente traz um tema importante, né? A gente estuda um tema importante. E esse mês, então, a gente vai estudar o juramento na juventude. Então, eu vou contar um pouquinho, assim, do que eu entendi. E depois a gente abre um diálogo aí, né? Para trocar umas ideias aí. Então, essa matéria ela é direcionada para os jovens, mas a gente pode encaixar em qualquer aspecto da nossa vida ou idade. Afinal, todos nós conhecemos, quando a gente conheceu o budismo, a gente fez um juramento, né, de propagar o Kosen Rufu para todas as pessoas. Porque a gente sabe que a gente só vai ter uma sociedade civilizada e respeitosa a partir do momento que todas as pessoas estão felizes consigo mesmas. E no budismo a gente aprende a lidar com as questões mais profundas, né, da gente. E na verdade, né, todos temos problemas. Mas no budismo a gente aprende que nada é impossível, que tudo pode ser superado. Então aí que tá a diferença, né? E eu acho legal poder trazer assim. Então eu trouxe alguns trechos da matéria e aí eu vou compartilhar com vocês e aí depois a gente abre um diálogo aí, pode ser? Então vamos para a próxima. Oi, passou demais. Então, né, de acordo com os seus escritos, o Buda Nichiren Daishonin fez seu primeiro juramento aos 12 anos, ao entrar para o templo Seijoji, onde recebeu a educação básica para ler e escrever. Então, nessa ocasião, Daishonin jurou se tornar a pessoa mais sábia do Japão, já com o desejo de conduzir todas as pessoas à felicidade. Então, esse foi o primeiro juramento. E o segundo juramento, né, foi feito aos 32 anos, um pouco antes de estabelecer seu ensinamento, recitando pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo. Então, Nichiren Daishonin manteve esse juramento da época da juventude por toda a vida. E ele não recuou, né? Ele foi firme e forte naquele juramento, né? Então, o tratado que a gente vai estudar hoje é a abertura dos olhos, né? Então, fala um pouco disso também. Acho que todos conhecem, né? A abertura dos olhos é um dos goshos mais famosos aí de Nichiren Daishonin, né? Para quem não sabe, Gosho são cartas que Nichiren Daishonin endereçava, né, para seus discípulos. Então, para contextualizar, né, eu trouxe o cenário histórico, né? Então, dessa carta, desse Gosho, né? E a abertura dos olhos é um dos 5 principais escritos de Nichiren Daishonin. Então, ele foi escrito no segundo mês do 9º ano. Então, foi em 1272, né? Ele ainda cumpria exílio na ilha de Sado. E ele vivia nas mais severas condições, né? Então, ele sofria muitas opressões, né, naquela época. E ele estava exilado por conta dessas opressões, né? Passando por várias dificuldades. Então, essa obra ela tem 2 volumes, né? E ele enviou para Shijokingo e para todos os discípulos dele. Então, o título Abertura dos Olhos significa permitir aos seres humanos enxergar a verdade. Então, ou seja, né, libertá-los das ilusões e ideais distorcidas e conscientizá-los do ensinamento do Sutra do Lótus. Então, nessa passagem é importante ressaltar que nem nos momentos que ele estava sofrendo aquelas opressões, né, da época, ele se deixou levar pelas circunstâncias. Ele deixou arder aquele juramento Seigan dentro dele, né? Deixou falar mais alto. E é exatamente isso que a gente tem que aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Então é muito interessante, né, que mesmo após 1000 anos, né, não sei agora fazer as contas assim de cabeça, mas depois de muito, muito tempo, né, tu vê, isso foi em 1272, né, então a gente tá em 2021. Então, mesmo assim, a gente pode aplicar ainda na nossa vida, né, esse sentimento de não desistir, né, de cumprir, realmente de cumprir esse juramento Seigan, né, de dedicar a sua vida em prol da felicidade das pessoas e, consequentemente, da nossa própria felicidade. Deixa eu passar aqui o slide. Então, né, no trecho desse Gosho diz assim: eu serei o pilar do Japão. Eu serei os olhos do Japão. Eu serei o grande nau do Japão. Este é o juramento, e jamais renunciarei a ele. Então, né, apesar de Daishonin mencionar especificamente o Japão,
o seu juramento não se limita apenas a uma única nação, né, ou apenas aos japoneses. Depois, né, que ele buscou abrir para todo mundo, né, dar a oportunidade de tentar abrir para todo mundo, e é isso que depois os presidentes, né, o primeiro, o segundo e terceiro presidente veio fazendo, né, ampliando para os 192 países e territórios, né, o budismo. Então, ele diz assim, né? Então, na época atual, os presidentes Tsuneo Saburo Makiguchi, que é o primeiro presidente, e Josei Toda, que foi o segundo presidente, tá a fotinho deles aí, gravaram no coração esse juramento de Nichiren Daishonin e se levantaram por iniciativa própria para realizar o Konserufo nos últimos dias da lei. Desde a sua fundação, a Soka Gakkai constitui-se numa organização alicerçada nesse juramento Seigan e diretamente ligada a Daishonin. Em seus primórdios, a organização era depreciada pela sociedade japonesa como um bando de pobres e doentes. Sem se deixar deter, nossos membros se esforçaram com todo o coração para compartilhar o budismo de Nichiren com todas as pessoas, né? Então, realizando o que a gente chama hoje de shakubuku, né? Então, eles sentiam imenso orgulho de dedicar a vida à nobre missão de concretizar o Koseirufo. Então, né, poder vir aqui, poder falar sobre esse juramento é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente vive numa época que talvez seja a última geração que vá ter a oportunidade de praticar juntamente com o nosso presidente Queda, né, em vida. Então esse juramento ele fica cada vez mais forte, porque é através dele que o nosso sentimento, né, que a gente vai conseguir realizar a missão tão importante que é a felicidade de todas as pessoas. E eu acho que o juramento está muito mais ligado ao nosso sentimento, né, a nossa determinação, né, não vai além de palavras, né. Eu acho que juramento também é atitudes, né. Então, dando continuidade, né, o nosso orgulho como membros da Soka Gakkai é o fato de cada um de nós assumirmos a missão de atuar como um pilar central. Então, o budismo é um ensinamento que empodera as pessoas a mudar a postura de ser salvas, mas também salvar outras pessoas e oferecer o apoio e incentivo, transformando elas em pilares também. A Soka Gakkai cultiva no mundo inteiro valores humanos que atuam como pilares do povo, olhos da felicidade e grandes naus da esperança. Nós não somos parte da Soka Gakkai, e sim a Soka Gakkai é a nossa vida e reside dentro de cada um de nós. Então, é o sentimento, né? Como eu já havia falado. Então, para encerrar assim, esse breve resumo, né? Porque tem bastante coisa até. Se vocês quiserem, eu posso botar no grupo lá depois para vocês lerem essa matéria na íntegra, que é maravilhosa. Então, para encerrar, eu quero deixar um trecho da Nova Revolução Humana que traz também nessa matéria, que diz assim: por mais elevada que possa ser a sua posição social, ou por mais extraordinárias que sejam sua capacidade ou habilidade, se servirem somente para torná-lo arrogante ou para satisfazer desejos egoístas. Isso tudo não se converterá em força para dedicar em prol da felicidade das pessoas. Valores humanos são pessoas de fé, que se dedicam incansavelmente pelo juramento Seigan do Koseirufo. Viver pelo Koseirufo significa viver pela felicidade, tanto de si como dos outros, e pela paz e prosperidade da sociedade. Então a gente não consegue viver em um mundo, como eu já havia falado, a gente não consegue viver em um mundo que as pessoas são infelizes. Né? Então a gente precisa levar a felicidade para outras pessoas, precisa. Até quando a gente pratica o budismo, a gente entende isso, né? Que na verdade vai muito além, né, da felicidade, é o jeito como tu vai lidar com as coisas, né? É totalmente diferente. A gente começa a entender várias coisas, o porquê que está acontecendo aquilo na nossa vida, né? A gente fala muito que nada é por acaso. Né? Então a gente começa a entender certas coisas e a gente quer que as outras pessoas também tenham essa mesma percepção, né, da vida, para encarar ela de modo mais leve. Então eu acho que essa matéria traz assim bem esse compilado, né,
de sentimentos, assim, trouxe um pouco também, né, da questão de Nichiren Daishonin, da sua história ali, né, que ele sofreu opressões e mesmo assim ainda não deixou, né, não se abalou pelas circunstâncias, então que a gente possa também trazer para os dias de hoje e também não se abalar, né, também seguir firme na prática da fé, apesar dos desafios, né, que todo mundo passa, né, porque a gente é budista que vai ter uma vida perfeita, né, não é isso, mas realmente ter aquele sentimento, né, e como eu já tinha dito, nós somos talvez a última geração que vá poder ter a oportunidade de lutar com o nosso mestre em vida, né, poder estar recebendo os incentivos dele todos os dias, né, através lá do BS+, então, da gente poder também estar forte, né, de criar, assim, um laço muito forte para poder também passar para a futura geração, né, que é o trabalho do jovem também, né, que diz bastante aqui, que esse é o papel de nós, jovens, de poder transmitir esse mesmo sentimento para as futuras gerações que vão vir. E eu escutei, assim, um incentivo que me tocou bastante uma dirigente da divisão dos estudantes, né, no qual eu sou responsável de distrito, que falou, né, ela foi questionada sobre como é que vai ser passar para os estudantes, né, para as próximas gerações, esse sentimento, né, de mestre e discípulo, né, desse juramento, e ela e comentaram também da questão dos filhos, né, quando a gente for ter filhos, né, no caso os jovens, e ela falou uma coisa que me tocou bastante, que foi em relação, né, que ela disse assim, os estudantes, eles escolheram nascer naquela época, né? Eles escolheram nascer naquela família e ser nossos filhos ou nossos companheiros, nossos, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E transmitir da melhor forma, né? Através do nosso estudo, da nossa prática. Então, é um resumo, assim, né? Ela falou, assim, de outra maneira, mas eu gostaria de trazer, assim, que eu achei que também tem um pouco a ver com essa matéria. Então, da minha parte é isso, eu queria agradecer muito a oportunidade. É um desafio muito grande, né? Poder compartilhar um pouco do que a gente lê, que é tanta coisa, né? Traz tanta reflexão, né? Todos os gostosos, os incentivos que a gente tem. Então, poder compartilhar assim com outras pessoas e poder tocar o coração de vocês, assim como me tocou, é um desafio, né? Então, eu espero que todos tenham gostado, que abra aí um diálogo gostoso para nós poder se aprimorar ainda mais, né? Nessa questão de juramento, né, de mestre e discípulo, né, e dar continuidade nessa lei maravilhosa que a gente sabe que é a Sakagakkai, que traz resultados, traz felicidade, né, traz plenitude, tudo de bom, né. Então, da minha parte é isso, muito obrigada, e é isso.